Você já percebeu que existe uma diferença brutal entre conhecer um princípio e viver por ele? A maioria das pessoas passa a vida inteira colecionando sabedoria, como quem coleciona selos, guardando frases bonitas em cadernos que nunca mais serão abertos, compartilhando citações inspiradoras nas redes sociais, enquanto suas vidas permanecem exatamente as mesmas. Mas, e se eu te dissesse que existe uma regra, uma única regra escrita há mais de 300 anos por um dos maiores estrategistas que já existiu, que tem o poder de transformar completamente a maneira como você toma decisões, enfrenta desafios e constrói sua vida? E que 99% das pessoas que leem essa regra simplesmente ignoram seu verdadeiro significado, até que seja tarde demais? Antes de revelar qual é essa regra e como ela pode mudar tudo para você a partir de hoje, eu te convido a se inscrever neste canal, deixar seu like neste vídeo e me contar nos comentários: qual é a decisão mais difícil que você está adiando agora? Escreva de forma honesta, porque ao final deste vídeo você vai entender exatamente por que está travado e o que fazer para sair dessa paralisia. Eu leio cada comentário e vou responder pessoalmente quem se comprometer com o desafio que vou propor. Agora, de volta ao vídeo. O ano era 1645. No topo de uma montanha isolada na província de Kumamoto, um homem de 61 anos se preparava para escrever seu último tratado. Miyamoto Musashi havia vencido mais de 60 duelos ao longo de sua vida, muitos deles contra múltiplos oponentes ao mesmo tempo, e jamais havia sido derrotado. Ele havia desenvolvido o estilo de duas espadas, fundado sua própria escola de estratégia e se tornado uma lenda viva. Mas naquele momento, próximo da morte, ele não estava preocupado em relembrar suas vitórias ou polir sua reputação. Ele estava obcecado com uma única pergunta: o que realmente separava os guerreiros que sobreviviam daqueles que morriam? O que fazia a diferença entre dominar o caminho e apenas conhecê-lo? Durante 7 dias, isolado em uma caverna chamada Heigando, Musashi escreveu o Livro dos 5 Anéis, destilando décadas de experiência em combate, estratégia e vida em 5 rolos de sabedoria. Mas de todas as lições que ele registrou, existe uma regra que ele repetiu de formas diferentes ao longo de todo o texto, uma regra tão simples que parece óbvia, mas tão profunda que a maioria das pessoas leva uma vida inteira para compreendê-la. E quando finalmente compreendem, muitas vezes já perderam as oportunidades mais importantes. A regra é esta: não pense em vencer, pense em não perder. Parece contraditório, não é? Afinal, fomos ensinados a vida inteira a focar na vitória, a visualizar o sucesso, a perseguir objetivos ambiciosos. Mas Musashi estava dizendo exatamente o oposto. E ele não estava falando de uma filosofia abstrata. Ele estava falando de sobrevivência real, de decisões que significavam a diferença entre ver o sol nascer no dia seguinte ou ter seu corpo deixado no campo de batalha. Deixa eu te explicar o que isso realmente significa, porque aqui está o problema. Você provavelmente já leu essa frase antes, talvez até a tenha achado interessante, mas nunca parou para entender como ela se aplica às decisões que você toma todos os dias. E é exatamente por isso que você continua cometendo os mesmos erros, caindo nas mesmas armadilhas, perdendo as mesmas oportunidades. Vamos voltar a Musashi por um momento. Quando ele entrava em um duelo, a primeira coisa que ele fazia não era planejar como derrotar o oponente. Era identificar todas as maneiras pelas quais poderia ser derrotado. Ele observava o terreno, procurando pedras soltas que pudessem fazê-lo tropeçar. Ele estudava a posição do sol, garantindo que não ficaria cego pela luz. Ele analisava a distância até possíveis obstáculos, certificando-se de que teria espaço para recuar se necessário. Ele examinava a postura do oponente, procurando sinais de técnicas específicas
que exigiriam contramedidas particulares. Somente depois de eliminar todas as formas de perder é que ele começava a pensar em como vencer. Isso não é passividade. Isso não é medo. Isso é estratégia no nível mais fundamental. Porque aqui está a verdade que queima. Você não precisa ser o melhor para vencer. Você só precisa não perder até que seu oponente cometa um erro. E todos cometem erros eventualmente. Todos. Agora pense na sua vida. Quantas vezes você tomou uma decisão focando apenas no resultado positivo, sem considerar seriamente o que poderia dar errado? Quantas vezes você entrou em um relacionamento, iniciou um negócio, fez um investimento ou escolheu um caminho profissional, pensando apenas em como seria bom se desse certo, sem realmente analisar todas as formas pelas quais poderia dar errado? E quando deu errado, você se surpreendeu. Você se sentiu traído pela vida, como se algo injusto tivesse acontecido. Mas a verdade é que você simplesmente não havia feito a pergunta mais importante. O que pode me fazer perder aqui? Um pesquisador da Universidade de Princeton, chamado Daniel Kahneman, ganhou o Prêmio Nobel de Economia estudando exatamente isso. Ele descobriu que o cérebro humano tem um viés cognitivo chamado otimismo excessivo. Nós superestimamos sistematicamente a probabilidade de resultados positivos e subestimamos a probabilidade de resultados negativos. Planejamos para o melhor cenário e nos surpreendemos quando o cenário médio acontece. E quando o pior cenário se materializa, ficamos completamente despreparados. Musashi sabia disso 300 anos antes de Kahneman publicar seu primeiro estudo. Mas aqui está onde a coisa fica realmente interessante. Musashi não estava apenas falando sobre duelos com espadas. Ele estava falando sobre o caminho, sobre a vida como um todo. E ele deixou isso explícito no livro dos 5 Anéis quando escreveu: o caminho da estratégia é o caminho da natureza. Quando você aprecia o poder da natureza, conhecendo o ritmo de qualquer situação, você será capaz de atingir o inimigo naturalmente e atingi-lo de acordo com o ritmo. Traduzindo, quando você para de forçar resultados e começa a eliminar vulnerabilidades, as vitórias vêm naturalmente. Não porque você as perseguiu, mas porque você se colocou em uma posição onde era impossível perder. Deixa eu te dar um exemplo moderno. Conheci um empresário chamado Roberto, que havia construído uma empresa de tecnologia do zero. Em 10 anos, ele tinha 50 funcionários, faturamento de milhões por ano e propostas de investimento chegando toda semana. Todo mundo ao redor dele dizia a mesma coisa. Você precisa crescer. Você precisa escalar. Você precisa aceitar investimento e se tornar uma unicórnio. E Roberto, como a maioria das pessoas, começou a acreditar nisso. Ele começou a focar apenas na visão de crescimento exponencial, em se tornar o próximo grande case de sucesso. Então ele aceitou um investimento de uma grande firma de venture capital. Contratou agressivamente. Expandiu para mercados que não conhecia bem. Gastou milhões em marketing antes de validar o produto. E em 18 meses, a empresa estava quebrada. 50 pessoas perderam seus empregos. Investidores perderam dinheiro. E Roberto perdeu 10 anos de trabalho. Quando conversamos depois do colapso, eu perguntei: o que você faria diferente? E ele respondeu algo que nunca vou esquecer. Eu teria perguntado o que poderia me fazer perder, não o que poderia me fazer ganhar. Eu teria identificado que não entendia os novos mercados, que não tinha experiência gerenciando 50 pessoas, que não sabia como lidar com investidores institucionais. Eu teria eliminado essas vulnerabilidades antes de tentar crescer, mas eu estava tão obcecado com a visão de sucesso que ignorei completamente os riscos. Roberto havia lido Musashi. Ele tinha o livro dos 5 Anéis na estante do escritório, mas ele nunca realmente entendeu a regra de ouro até que fosse tarde demais.
E aqui está o que você precisa entender. Isso não é sobre ser pessimista. Isso não é sobre ter medo de arriscar. Isso é sobre sequenciar suas ações corretamente. Primeiro você elimina as formas de perder. Depois você persegue as formas de ganhar. Musashi chamava isso de Heijoshin, que significa mente cotidiana ou mente imperturbável. É a capacidade de manter clareza mental, mesmo sob pressão extrema, de ver a realidade como ela é e não como você gostaria que fosse. E a única maneira de desenvolver Heijoshin é treinar sua mente para identificar vulnerabilidades antes de perseguir oportunidades. Vou te dar um protocolo prático que Musashi usava e que você pode aplicar a partir de hoje. Ele chamava isso de Hyoshi, o ritmo da estratégia. Funciona assim. Primeiro, antes de tomar qualquer decisão importante, você faz 3 perguntas nesta ordem exata. Pergunta 1. O que pode me fazer perder completamente aqui? Não o que pode dar errado. O que pode me destruir, me quebrar, me eliminar do jogo. Seja específico. Escreva. Se você está considerando um novo emprego, o que pode fazer você ser demitido nos primeiros 6 meses? Se está iniciando um relacionamento, o que pode torná-lo tóxico ou destrutivo? Se está investindo dinheiro, o que pode fazer você perder tudo? Pergunta 2. Dessas formas de perder, quais eu posso eliminar completamente antes de começar? Musashi nunca entrava em um duelo em terreno desconhecido. Ele sempre chegava cedo, estudava o local, escolhia sua posição. Você pode fazer o mesmo. Se o risco de ser demitido vem de não ter as habilidades necessárias, você pode adquirir essas habilidades antes de aceitar o emprego. Se o risco de um relacionamento tóxico vem de padrões de comunicação ruins, você pode estabelecer acordos claros desde o início. Se o risco de perder dinheiro vem de não entender o investimento, você pode estudar até entender ou simplesmente não investir. Pergunta 3. Das vulnerabilidades que eu não posso eliminar, como posso reduzir o dano se elas se materializarem? Musashi sempre tinha uma rota de fuga. Sempre. Mesmo quando estava confiante na vitória, ele sabia exatamente para onde recuar se as coisas dessem errado. Você precisa do mesmo. Se aceitar o emprego, qual é seu plano B se não funcionar? Se entrar no relacionamento, como você protege sua saúde mental se precisar sair? Se fizer o investimento, quanto você pode perder sem que isso destrua sua vida financeira? Somente depois de responder essas 3 perguntas é que você pergunta: como eu ganho aqui? E quando você faz isso, algo extraordinário acontece. Você percebe que a maioria das oportunidades que pareciam incríveis na verdade são armadilhas disfarçadas. E as poucas oportunidades reais, aquelas onde você pode eliminar ou mitigar as principais vulnerabilidades, se tornam óbvias. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas nunca faz essas perguntas porque elas exigem algo que nossa cultura moderna despreza: paciência. Nós vivemos em um mundo que glorifica a ação rápida, a decisão impulsiva, o faça acontecer. Nós celebramos empreendedores que apostam tudo, atletas que arriscam lesões por uma vitória, pessoas que queimam pontes para perseguir sonhos. E algumas dessas histórias terminam bem, mas a vasta maioria termina em fracasso silencioso, em vidas quebradas, em arrependimentos que duram décadas. Musashi viveu até os 61 anos em uma época em que a maioria dos guerreiros morria antes dos 30. Ele venceu mais de 60 duelos sem nunca ser derrotado. Não porque era o mais rápido, o mais forte ou o mais talentoso, mas porque ele se recusava a entrar em qualquer situação onde pudesse perder. E quando ele finalmente morreu, não foi em combate. Foi em paz, em uma caverna, depois de completar sua obra-prima. Ele havia vencido o jogo mais importante de todos, o jogo de viver o suficiente para transmitir sua sabedoria. Agora, deixa eu te mostrar
como isso se aplica a 3 áreas específicas da sua vida, porque princípios abstratos não mudam comportamento. Aplicação prática muda. Primeiro, carreira. Você provavelmente está em um desses 2 lugares agora, ou está infeliz no emprego atual e pensando em mudar, ou está confortável, mas se perguntando se deveria arriscar algo maior. Em ambos os casos, a regra de ouro se aplica da mesma forma. Antes de pedir demissão, antes de aceitar a nova oferta, antes de iniciar o negócio próprio, você pergunta: o que pode me fazer perder completamente aqui? Se você está pensando em pedir demissão sem ter outra coisa garantida, o que pode fazer você perder é simples: ficar sem dinheiro antes de encontrar a próxima oportunidade. Então, você elimina essa vulnerabilidade primeiro. Você constrói uma reserva de emergência de pelo menos 6 meses. Você começa a procurar novas oportunidades enquanto ainda está empregado. Você só pede demissão quando tem uma oferta assinada ou quando sua reserva é grande o suficiente para sustentar uma busca prolongada. Se você está pensando em aceitar uma nova oferta, o que pode fazer você perder é descobrir que a empresa é tóxica, que o chefe é impossível, que a promessa de crescimento era mentira. Então você elimina essa vulnerabilidade primeiro. Você conversa com pessoas que trabalham ou trabalharam lá. Você pesquisa a reputação da empresa. Você faz perguntas difíceis na entrevista sobre taxa de rotatividade, estilo de gestão, expectativas reais. Você só aceita quando as respostas eliminam suas principais preocupações. Se você está pensando em iniciar um negócio, o que pode fazer você perder é gastar todas as suas economias em uma ideia que ninguém quer comprar. Então, você elimina essa vulnerabilidade primeiro. Você valida a ideia com clientes reais antes de investir pesado. Você começa pequeno, testando o mercado com investimento mínimo. Você mantém seu emprego até que o negócio gere receita consistente. Você só vai all in quando os riscos principais foram eliminados. Veja, em cada caso, você ainda está perseguindo a mudança. Você ainda está buscando crescimento. Mas você está fazendo isso na ordem correta. Primeiro elimine as formas de perder. Depois persiga as formas de ganhar. Segundo, relacionamentos. Aqui é onde a maioria das pessoas comete os erros mais dolorosos, porque relacionamentos envolvem emoção, e emoção desliga o pensamento estratégico. Você conhece alguém, sente uma conexão, e de repente está tomando decisões enormes, mudando de cidade, casando, tendo filhos, sem nunca ter feito as 3 perguntas. O que pode me fazer perder completamente aqui? Em um relacionamento, perder completamente significa trauma emocional profundo, anos perdidos, talvez filhos em um ambiente tóxico. Então, você precisa identificar os sinais de alerta cedo, padrões de comunicação destrutivos, diferenças fundamentais de valores, histórico de comportamento abusivo, incompatibilidade em áreas críticas como finanças ou desejo de ter filhos. Dessas vulnerabilidades, quais você pode eliminar antes de se comprometer? Você pode ter conversas difíceis cedo. Você pode observar como a pessoa lida com conflito, com estresse, com desapontamento. Você pode conhecer a família, os amigos, ver como a pessoa trata outras pessoas quando não está tentando impressionar. Você pode ir devagar, dando tempo para que máscaras caiam e verdadeiras personalidades apareçam. E das vulnerabilidades que você não pode eliminar, como você reduz o dano? Você mantém sua independência financeira. Você preserva suas amizades e sua rede de apoio. Você não abandona seus objetivos pessoais. Você estabelece limites claros desde o início. Você se recusa a tolerar comportamentos que sabe serem destrutivos, não importa o quanto você goste da pessoa. Musashi escreveu: você pode abandonar seu próprio corpo, mas deve preservar sua honra. Em relacionamentos, isso significa que você pode se entregar emocionalmente,
mas nunca deve abandonar seus valores fundamentais ou sua dignidade. Terceiro, saúde. Aqui a regra de ouro é ainda mais literal, porque perder em saúde, muitas vezes, significa perder de forma irreversível. Você não pode desfazer um ataque cardíaco. Você não pode reverter décadas de negligência com 2 semanas de academia. O corpo mantém o placar. O que pode me fazer perder completamente aqui? Doença crônica, lesão permanente, morte prematura. Dessas vulnerabilidades, quais você pode eliminar? Você pode parar de fumar agora. Você pode começar a se movimentar diariamente. Você pode dormir 7 a 8 horas por noite. Você pode comer comida de verdade, em vez de produtos ultraprocessados. Você pode fazer check-ups regulares e tratar problemas quando ainda são pequenos. E das vulnerabilidades que você não pode eliminar completamente, como você reduz o dano? Você constrói reservas de saúde. Você desenvolve força e flexibilidade que protegem contra lesões. Você mantém peso saudável que reduz pressão sobre articulações e órgãos. Você cultiva relacionamentos e propósito que protegem sua saúde mental. A maioria das pessoas faz o oposto. Elas ignoram a saúde completamente enquanto perseguem carreira, dinheiro, prazeres imediatos. E então, aos 40, 50, 60 anos, quando o corpo começa a cobrar a conta, elas finalmente tentam consertar. Mas nesse ponto, muitos dos danos são permanentes. Elas perderam o jogo porque nunca perguntaram o que poderia fazê-las perder. Musashi treinou todos os dias de sua vida, mesmo depois de se aposentar dos duelos. Não porque estava se preparando para lutar, mas porque sabia que o corpo é a fundação de tudo. Se você perde o corpo, você perde o jogo inteiro. Agora, eu sei o que você está pensando. Isso tudo parece muito defensivo, muito cauteloso, muito focado em evitar o negativo em vez de buscar o positivo. E você está certo. É exatamente isso, porque aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. A vida não é um jogo onde você precisa fazer o maior número de pontos. É um jogo onde você precisa permanecer no jogo o maior tempo possível. Pense assim. Em um duelo, você só precisa de uma abertura, um momento de descuido do oponente para vencer. Mas se você cometer um erro, se você se expor desnecessariamente, o duelo acaba. Você não tem segunda chance. Então a estratégia ótima não é atacar constantemente, arriscando se expor. É defender perfeitamente, esperando pacientemente até que a abertura inevitável apareça. A vida funciona da mesma forma. Você não precisa acertar todas as decisões. Você só precisa evitar os erros fatais, porque os erros fatais te tiram do jogo. E quando você está fora do jogo, não importa quantas oportunidades aparecem depois. Você não está mais lá para aproveitá-las. Um estudo da Universidade de Stanford acompanhou 1.000 empreendedores por 20 anos. Sabe qual foi o melhor preditor de sucesso a longo prazo? Não foi ambição, não foi inteligência, não foi trabalho duro. Foi o que os pesquisadores chamaram de paranoia produtiva, a capacidade de constantemente identificar e mitigar riscos enquanto ainda perseguia oportunidades. Os empreendedores que sobreviveram e prosperaram eram aqueles que perguntavam obsessivamente: o que pode dar errado aqui? E então tomavam medidas para garantir que, mesmo se desse errado, eles ainda estariam no jogo. Musashi chamava isso de kan, percepção ou intuição treinada. Mas não era mágica. Era o resultado de décadas observando padrões, estudando como as coisas davam errado, treinando sua mente para detectar perigo antes que se materializasse. E você pode desenvolver o mesmo, não em décadas, mas em semanas, se você aplicar o protocolo correto. Aqui está o protocolo completo, passo a passo. Primeiro, durante os próximos 7 dias, você vai fazer um exercício que Musashi provavelmente fazia instintivamente. Todo dia, antes de dormir,
Você vai escrever 3 decisões que tomou naquele dia, e para cada uma vai responder: o que poderia ter dado errado aqui que eu não considerei? Não precisa ser decisões grandes. Pode ser aceitar um convite para jantar, comprar algo online, concordar em ajudar alguém. O objetivo não é se arrepender das decisões, é treinar sua mente para ver vulnerabilidades. Nos primeiros dias, você vai achar difícil. Seu cérebro vai resistir, porque ele está programado para o otimismo excessivo. Mas force. Escreva mesmo que pareça bobo. E algo interessante vai começar a acontecer. Você vai perceber padrões. Você vai notar que comete os mesmos tipos de erros repetidamente. Você vai ver que ignora os mesmos tipos de sinais de alerta. Segundo, depois desses 7 dias de treino, você vai escolher uma decisão importante que está enfrentando agora. Pode ser a decisão que você escreveu no comentário no início deste vídeo. E você vai aplicar as 3 perguntas de forma rigorosa. O que pode me fazer perder completamente? Dessas formas de perder, quais posso eliminar antes de começar? Das que não posso eliminar, como reduzo o dano se acontecerem? Você vai escrever as respostas. Não apenas pensar, escrever. Porque quando você escreve, você é forçado a ser específico. E especificidade é o que transforma princípios abstratos em ação concreta. Terceiro, você vai fazer algo que vai parecer estranho, mas que Musashi fazia antes de cada duelo importante. Você vai visualizar o fracasso, não o sucesso, o fracasso. Você vai fechar os olhos e imaginar, em detalhes vívidos, a decisão dando errado da pior forma possível. Como você se sente? O que você perdeu? Quem você desapontou? Quanto tempo vai levar para se recuperar? Isso não é para te assustar, é para te preparar, porque quando você visualiza o fracasso e sobrevive a ele mentalmente, 2 coisas acontecem. Primeiro, você identifica vulnerabilidades que não tinha visto antes. Segundo, você remove o medo paralisante do fracasso, porque já o experimentou e sabe que pode lidar com ele. Quarto, somente depois de completar os 3 primeiros passos, você pergunta: como eu ganho aqui? E você planeja sua estratégia de vitória. Mas agora, sua estratégia está fundamentada em realidade, não em fantasia. Você sabe exatamente onde estão os perigos. Você eliminou ou mitigou os principais riscos, e você está preparado para lidar com o fracasso se ele vier. Quinto, você age. Mas você age com o que Musashi chamava de zanshin, consciência relaxada. Você não está tenso, não está com medo, mas está completamente presente, monitorando constantemente, pronto para ajustar se algo mudar. E você se compromete a revisar a decisão regularmente, perguntando: novas vulnerabilidades surgiram? Os riscos que identifiquei estão se materializando? Preciso ajustar minha estratégia? Esse é o protocolo completo. 5 passos que transformam a regra de ouro de Musashi, de um conceito filosófico, em um sistema prático de tomada de decisão. E aqui está o que vai acontecer quando você aplicar isso consistentemente. Você vai começar a evitar os erros que destroem a maioria das pessoas. Você vai parar de entrar em relacionamentos tóxicos porque vai identificar os sinais cedo. Você vai parar de fazer investimentos ruins porque vai analisar os riscos primeiro. Você vai parar de aceitar oportunidades que parecem boas, mas são armadilhas disfarçadas. E conforme você evita esses erros fatais, algo extraordinário acontece. Você permanece no jogo. E quanto mais tempo você permanece no jogo, mais oportunidades reais aparecem. Oportunidades onde os riscos são gerenciáveis, onde você tem vantagens reais, onde a probabilidade de sucesso é genuinamente alta. Musashi chamava isso de Mizu no Kokoro. Mente como água. Água não luta contra obstáculos. Ela flui ao redor deles, encontrando o caminho de menor resistência, mas sempre avançando. E, eventualmente, água pode esculpir montanhas. Não através de força bruta,
mas através de persistência paciente e inteligente. Mas aqui está a parte mais importante, a parte que 99% das pessoas que leem Musashi completamente ignoram. Essa regra de ouro não é apenas sobre decisões individuais. É sobre construir uma vida inteira. É sobre se tornar o tipo de pessoa que não pode ser facilmente destruída, que não pode ser facilmente manipulada, que não pode ser facilmente desviada de seu caminho. Porque veja, quando você para de tomar decisões baseadas em otimismo ingênuo e começa a tomar decisões baseadas em análise clara de riscos, você constrói algo que a maioria das pessoas nunca tem: antifragilidade. Você se torna mais forte através de adversidade, não apesar dela. Porque você já mapeou as vulnerabilidades, já se preparou para os choques, já sabe como responder quando as coisas dão errado. E elas vão dar errado. Sempre dão. A vida é imprevisível, caótica, muitas vezes injusta. Mas a diferença entre as pessoas que prosperam e as que apenas sobrevivem não é que as primeiras evitam problemas. É que elas se prepararam para os problemas de forma que, quando chegam, não são fatais. Musashi enfrentou assassinos, traições, guerras, fome, doenças. Mas ele sobreviveu a tudo porque nunca se colocou em uma posição onde um único golpe pudesse destruí-lo. Ele sempre tinha uma saída, sempre tinha um plano B, sempre havia considerado o pior cenário. E no final de sua vida, quando escreveu o livro dos 5 Anéis, ele não estava apenas ensinando estratégia de combate. Ele estava ensinando como viver de forma que você chegue ao final sem arrependimentos paralisantes, sem se perguntar: e se eu tivesse? Porque você fez as perguntas certas, você tomou as precauções necessárias, você jogou o jogo longo em vez do jogo curto. Agora, aqui está o desafio que eu prometi no início. Durante os próximos 14 dias, você vai aplicar a regra de ouro a cada decisão significativa que enfrentar. Não precisa ser decisões enormes. Pode ser aceitar um projeto no trabalho, concordar em emprestar dinheiro para alguém, escolher como gastar seu fim de semana. Mas para cada decisão, você vai fazer as 3 perguntas. O que pode me fazer perder? O que posso eliminar? Como reduzo o dano do que não posso eliminar? E você vai escrever nos comentários: agora, qual é a primeira decisão que vai analisar dessa forma? Seja específico. Não escreva: vou pensar melhor sobre minha carreira. Escreva: vou analisar se devo aceitar a oferta da empresa X, usando as 3 perguntas. Não escreva: vou ser mais cuidadoso com relacionamentos. Escreva: vou avaliar se devo continuar investindo tempo na pessoa. E, identificando as vulnerabilidades primeiro. Quando você escreve publicamente, você cria compromisso. E eu vou voltar a este vídeo em 2 semanas para ver quem realmente aplicou o protocolo e quais foram os resultados. Alguns de vocês vão descobrir que a decisão que pareciam óbvia era na verdade uma armadilha. Outros vão descobrir que a decisão que pareciam arriscada é na verdade sólida quando os riscos são mitigados. Mas todos vocês vão desenvolver um músculo mental que a maioria das pessoas nunca constrói: a capacidade de ver claramente antes de agir. E aqui está o que eu sei que vai acontecer. Daqui a 1 ano, alguns de vocês vão olhar para trás e perceber que esse foi o momento em que tudo mudou. Não porque você começou a perseguir oportunidades maiores, mas porque você parou de cair em armadilhas óbvias. Não porque você se tornou mais agressivo, mas porque você se tornou mais estratégico. Não porque você teve mais sorte, mas porque você criou as condições para que a sorte pudesse trabalhar a seu favor. Musashi morreu há mais de 350 anos. Mas a regra de ouro que ele ensinou é tão relevante hoje quanto era no Japão feudal. Porque a natureza humana não muda. Nosso viés para otimismo excessivo, nossa tendência de ignorar riscos, nossa preferência por ação rápida sobre análise cuidadosa,
Tudo isso é parte de como nossos cérebros são programados. Mas você não precisa ser escravo dessa programação. Você pode treinar sua mente para ver o que a maioria das pessoas ignora. Você pode desenvolver a disciplina de perguntar o que pode dar errado antes de perguntar o que pode dar certo. Você pode construir uma vida onde você permanece no jogo tempo suficiente para vencer. A escolha é sua. Mas o tempo está passando. E cada dia que você adia aplicar essa regra é um dia a mais onde você está vulnerável aos erros que destroem vidas. Não porque você é burro ou fraco, mas simplesmente porque você está fazendo as perguntas erradas na ordem errada. Então escreva agora nos comentários. Qual decisão você vai analisar? Primeiro usando as 3 perguntas. E se você realmente quer transformar isso em um hábito permanente, se inscreva neste canal, porque vou continuar destilando sabedoria antiga em protocolos práticos que você pode aplicar imediatamente. Deixe seu like se este vídeo mudou a forma como você pensa sobre decisões. E ative as notificações para não perder os próximos. O caminho é antigo. O caminho funciona. Agora vá e comece.